Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os ouvintes, os irmãos, com a paz do Senhor. Demorei, mas estou aqui novamente. Como estão os irmãos, os ouvintes? Com certeza, Deus tem nos dado a vitória. A peleja é grande, a batalha é tremenda, mas Deus tem sido conosco. Deus tem sido com o seu povo. Também passei por alguns momentos de prova. Deus recolheu a minha mãe. Mas estamos aqui para continuar buscando a presença do Senhor e vencendo a cada dia, a cada momento. Glória a Deus. Deus abençoe cada ouvinte, cada irmão nesta tarde. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes, vamos louvar a Deus. Nem que seja com 2 estrofes do hino 461. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 461. Jerusalém, por Cristo é contemplada, com os seus altos que rebrilham lá. Mas entre as belas torres levantadas, vê as do templo onde esteve já Jesus, com seu olhar muito penetrante, não vê somente o lindo exterior, mas sim as almas tristes, vacilantes, que rejeitaram seu divino amor. Jesus chorou, seu coração rasgado, lamenta e sente uma dor sem par, por ver seu povo indo descuidado pra perdição eterna caminhar. Um som alegre sobe da cidade, o povo está em festa jubilar. Mas quando o sol se escondeu à tarde, Jesus ao cedrão foi para lamentar. Jerusalém, que segues o mau trilho e as pedrejas os fiéis de Deus. Oh, quantas vezes quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta aos pintos seus. Mas para mim as portas tu fechaste no dia em que eu vim te dar a paz. Por teu pecado cega te tornastes, não aceitando o meu amor verás. Ainda se repete a mesma história, Jesus do céu está a contemplar cidades que têm aparente glória e continua sempre a chorar, pois Ele é quem pode dar a vida às multidões que na condenação rejeitam sim a graça oferecida, a eternal e grande salvação.
louvando o hino todo. Glória a Deus, grande é o Senhor. Aqui na última estrofe fala assim: ainda se repete a mesma história. Jesus do céu está a contemplar cidades que têm aparente glória e continua sempre a chorar. Tem aparente glória, né? Mas muitas vezes não louva ao Senhor, não busca a Deus, não adora esse Deus santo, fiel e verdadeiro que nós estamos servindo nesta tarde. Glória a Deus. Tem aparente glória, mas continua a chorar. Tem muita beleza, tem muita riqueza, tem muito ouro, tem muita prata, mas às vezes não tem a porção do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor. A graça de Deus é que fala mais forte em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Vamos meditar Esther. Primeiro capítulo de Esther, verso 10. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verso 10. Vamos fazer uma oração primeiro, pequenininha, para Deus nos dar a vitória. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para aqui mais uma vez te pedir o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia, a direção do Teu Espírito Santo nesta tarde. Meu Deus, abençoa cada ouvinte, cada irmão. Venha nos dar a vitória, Senhor. Venha me usar como canal de bênção nas Tuas mãos. Venha falar com o Teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus. Pela Tua misericórdia, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos meditar mais em Isaías 3. Isaías 3, mas vamos meditar aqui um pouquinho em Esther. Primeiramente, Esther, primeiro capítulo de Esther, verso 10. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. A rainha recusa assistir ao banquete do seu esposo Assuero, do rei. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar ao povo e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou ouvir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e inflamou-se de ira. Glória a Deus. Então aqui a palavra de Deus está falando que o rei estava ali dando um grande banquete, uma grande festa para aquele povo de Suzã, para aqueles outros reis também que estavam convidados para o povo de Suzã. E ali ele pediu para que seus eunucos, os seus empregados, fossem até a sua esposa, a rainha Vasti, para que ela viesse à festa do rei Assuero, que era o esposo de Vasti, da rainha Vasti. Só que a rainha Vasti também estava dando um banquete, juntamente com as moças de Suzã, com as princesas, com as suas amigas, e ela não interessou ir à festa do rei e à festa do seu esposo. E pelo que diz a palavra,
O rei já estava bem alegre do vinho, estava bêbado, né? Estava alegre do vinho, e ali ele queria que a sua esposa viesse. Ele mandou seus empregados, os eunucos, vir, chamava Vasti até a festa do rei. Só que Vasti estava ali dando uma festa juntamente com as suas amigas, com as princesas ali de Suzã, e ela não interessou em ir à festa do seu esposo. E o rei ficou muito furioso, ficou muito zangado, muito revoltado, muito irado. E o rei colocou ali uma norma para que todas as mulheres de Suzã, daquelas cidades ali, que elas eram obrigadas daquele dia em diante a obedecer os seus maridos. E o rei procurou seus direitos e não aceitou a rainha Esther mais no palácio como rainha. Quer dizer, a rainha Esther perdeu o direito de rainha. Ela perdeu a coroa de rainha, porque ela não quis obedecer o rei Assuero, seu esposo. Então nós não vamos muito longe nessa mensagem. E eu também não estou lembrando a mensagem toda, porque eu também não li essa mensagem toda, né? No momento. Li há uns dias atrás, mas agora no momento eu não li ela toda. Eu só quero meditar com os irmãos, com os ouvintes, só esse pedacinho. Então, o que nós vamos meditar é que aquele rei, sendo um homem pecador, um homem cheio de falhas, cheio de rapina, arrogante, bêbado, embriagado, ele ficou muito irado com a rainha Vasti, porque ela não obedeceu. E ela perdeu o direito de rainha. Ela perdeu o direito de estar no palácio. Ela perdeu a coroa de rainha por não obedecer o rei. E pensando bem, e nós? E o nosso rei? Quem é o nosso rei hoje? Quem é o nosso rei? O nosso rei é Deus que fez os céus e a terra. O nosso rei é aquele que fez muito mais do que todos. É Deus, o Santo, Poderoso, que enviou seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se aquela mulher, porque ela não quis obedecer aquele homem embriagado, pecador, ela perdeu o direito de rainha, imagina nós se nós não obedecer o nosso Deus. Só que nós não podemos obedecer a Deus por medo de ir para o inferno, medo de perecer aqui nesta vida, medo de ficar doente. Tem muitas pessoas que obedecem a Deus por medo, mas Deus quer que nós obedecemos Ele pelo amor. Porque foi pelo amor que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. O seu Filho Santo, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha. Jesus Cristo sendo Deus, sendo nosso Salvador, nosso Deus. Ele morreu na cruz do Calvário, ele foi chicoteado, ele carregou a coroa de espinhos, foi pregado numa cruz. E agora, eu e você, nós vamos servir a Deus por medo. Nós temos que pedir a Deus que venha colocar nos nossos corações o amor, para que nós venhamos a servir o Senhor pelo amor, e não por obrigação, e não por medo. Então vamos servir a Deus. Aquele homem, aquele rei Assuero, ele queria apenas mostrar a beleza de Vasti, apenas dispor a mulher dele na presença daqueles bêbados ali, aqueles homens que estavam ali bêbados também, juntamente com ele. Ele queria apenas mostrar a beleza dela, a coroa de rainha dela, mostrar a sua veste, o seu vestido, quanto era lindo, mostrar a beleza dela, do físico dela.
o seu físico, tanto que a sua esposa era linda. Ele queria apenas dispor ela ali, junto com aquele povo bêbado, naquela festa mundana. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus não está olhando se nós somos bonitos ou feios, se nós somos ricos ou pobres, se nós somos preto ou branco. O nosso Deus nos ama verdadeiramente, ao ponto de enviar o seu único filho para nos salvar. Então vamos valorizar o sacrifício de Deus por nós. Vamos valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se Ele é Pai, aonde está a tua honra? Nós queremos que os nossos filhos, nossos netos, venham nos obedecer, venham ouvir os nossos conselhos. E Deus? Será que Deus está feliz com essa geração sentada em uma mesa de cerveja, bebendo, soltando piadinha, em vez de estar na presença do Senhor? Será que Deus está feliz com essa geração que chega do serviço cansado, em vez de tomar um banho e meditar na palavra de Deus, ir para os cultos, para as igrejas, buscar a presença do Senhor, vai sentar em frente a uma novela? Tanto engano, tanta falsidade, tanta mentira, tanta hipocrisia. Será que Deus merece isso? Geração, Brasil, estrangeiro, você que estiver ouvindo esse vídeo, ouvindo essas palavras, assistindo esse vídeo, ouvindo essas palavras, será que Deus está feliz? O que Deus pensa de mim, que estou pregando aqui agora? O que Deus pensa de você, meu amado irmão, meu amado ouvinte? Será que Deus está feliz com a tua família? Será que você tem dado exemplo para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus parentes? Para que Deus venha dar o livramento e a vitória. Quantas famílias estão tristes? Quantas casas que perderam 2, 3 parentes dentro da mesma casa, dentro da mesma família? Quantas famílias perdeu 4, 5 pessoas nessa doença do coronavírus e várias outras enfermidades? Mas será que se nas suas portas, nas nossas portas, tiver passado o sangue do Cordeiro, que é a nossa vida no altar de Deus? Porque não adianta sair passando azeite nos 4 cômodos da nossa casa, passando azeite nos portais, se nós não estiver com a nossa vida no altar de Deus. O verdadeiro azeite é buscar a presença do Senhor. O verdadeiro azeite não está só em fazer campanhas de oração, campanha para receber solução de problemas, mas o verdadeiro azeite, a verdadeira graça está em nós estarmos na presença de Deus, buscando a Ele de todo o nosso coração. Segundo Crônicas 7:14, fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar de todo o coração, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. E muitos gostam desse versículo. Muitos fazem campanha com esse versículo. Mas será que nós temos humilhado diante de Deus? Será que essa geração, esses ministros que estão na frente do país, esses presidentes que estão na frente de cada país, que está aqui na frente do Brasil, que está na frente de cada país, esses ministros, essas ministras, esses políticos, esses prefeitos, esse povo, os ministros da saúde e vários outros, será que estão humilhando na presença de Deus, como está falando em 2 Crônicas 7:14? Será que essas campanhas têm sido recebidas por Deus? Gente, vamos buscar a face do Senhor de coração.
Vamos preocupar mais com a vida espiritual na presença do Senhor. Vamos levantar o muro das nossas vidas. Vamos preocupar com a nossa alma, com o nosso espírito. Vamos lutar para ser santo de corpo, alma e espírito. Vamos pedir a Deus que venha trabalhar no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso interior. Que venha tirar dos nossos lábios tudo aquilo que não agrada a Ele, que não louva o nome dEle. Que venha tirar da nossa frente, dos nossos olhos, que nós venhamos a vigiar com aquilo que nós olhamos. Vamos buscar a face do Senhor de verdade. Geração, países, brasileiro, estrangeiro, você que me ouve agora, aceita Jesus como Salvador da tua alma de uma forma especial. Muitos falam, eu já aceitei Jesus desde quando eu nasci. Eu aceito Jesus toda hora. É Ele que tem que me aceitar. Mas está errado. Jesus já nos aceitou desde a hora que Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Desde a hora que Deus decidiu em nos salvar, em nos libertar, Ele já nos aceitou. Então, é nós que devemos aceitar Jesus, abraçar a Ele, servindo a Ele, abandonando o pecado, abandonando o mundo, abandonando as coisas que não agradam a Deus, abandonando as coisinhas que nos afastam da presença do Senhor. Até uma criança de 5 anos sabe o que é errado, o que é certo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Isaías. Glória a Deus. Isaías, vamos meditar aqui. Isaías 3. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui para me ver se Isaías 3 mesmo. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. O julgamento de Judá e de Jerusalém. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão, todo sustento de água. O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artifícios. Quer dizer, o hábil é aquele que entende de muitas coisas, né? Pessoa muito inteligente. O hábil entre os artifícios, o encantador perito. Esse encantador perito, muitas vezes as pessoas pensam que pode ser um macumbeiro, mas pode ser também uma pessoa que serve a Deus e que tem os dons do Espírito Santo. Então será tirado o capitão de 50, o verso 3, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artifícios, o encantador perito, e dar-lhe-ei meninos por príncipe, e criança governarão sobre eles. Entre o povo oprime uns aos outros, cada um o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai, tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob o teu governo esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma. Não me ponha por príncipe do povo, deste povo. Glória a Deus.
Deus, aleluia, Jesus. Então aqui a palavra de Deus está falando que Deus julgamento de Judá e de Jerusalém. Então aqui a palavra de Deus está falando através de Isaías sobre o julgamento de Judá e de Jerusalém. Por quê? Porque Judá e Jerusalém tinham deixado de servir o Senhor, tinham deixado a presença do Deus fiel e verdadeiro. E nós vemos que nos dias em que nós estamos vivendo, quantas igrejas estão desviadas diante da presença do Senhor. Eu, você, somos uma igreja. Eu sou uma igreja. Você, minha irmã, é uma igreja. Você, meu irmão, é uma igreja do Senhor. E quantas igrejas estão desviadas da presença de Deus? Quantos voltaram para trás? Quantos já não buscam mais o Senhor pelas madrugadas? Quantos não querem mais vigiar? Quantos não querem mais andar na santa doutrina que é a palavra de Deus? A Bíblia, por completa, ela é uma doutrina. Ela exige nossa santificação. Então aqui recapitulando, porque eis que o Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém, de Judá, o sustento e o apoio, e todo sustento de pão, e todo sustento de água. Quem é que quer viver sem comida? Quem é que quer viver sem água? Quem aguenta ficar sem comida, sem água, o tempo todo? E aqui está falando que Deus tira todo sustento de pão e de água do povo de Jerusalém por causa dos seus pecados, porque eles deixaram o Deus verdadeiro para adorar o Deus falso. E muitas vezes nós pensamos que deixar Deus para adorar um Deus falso é nos prostrar diante de uma imagem de escultura. Mas tem várias formas de nós abandonar a presença do Senhor. Então aqui a palavra de Deus está falando que Deus tira todo o sustento de pão e de água, e todos os ministros abençoados de Jerusalém, de Judá, por causa dos seus pecados. Glória a Deus. Verso 2. O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artifícios e o encantador perito. E dar-lhe-ei meninos por príncipe. Meninos como governo, como príncipe. Então aqui está falando que Deus tira o pão, o sustento de pão, o sustento de água, e tira os ministros abençoados e deixa só pessoas desapreparadas para o julgamento de Jerusalém. E o que tem acontecido em nosso meio? No Brasil, em vários outros países. Os presidentes não têm tido uma grande dificuldade de governar com sucesso, com vitória. Eles não têm tido dificuldade, glória a Deus, aleluia, Jesus, de governar com sucesso. Por que será? É por causa dos nossos pecados, é por causa das nossas falhas. Deus tem permitido com que os governos, com que os ministros venham passar por vexame, por vergonha, por grandes obstáculos, e muitas vezes não conseguem vencer por causa do pecado da humanidade, por causa do pecado dos países, dessa geração corrupta. Lá em Isaías 24, verso 5, fala que o povo quebrou aliança com o Senhor, mudaram os estatutos de Deus, e por isso o povo está perecendo. Depois você medita, Isaías 24, capítulo todo. Aquele capítulo é bem parecido com esse tempo em que nós estamos vivendo, com esse tempo de enfermidade que nós estamos vivendo.
com esse tempo de batalha que nós estamos enfrentando. Então aqui a palavra de Deus está falando que Ele tirará o sustento de pão e de água. E quanta cidade, quantos países que já está passando fome, passando sede, passando frio. É guerra, é tanta tribulação, é tanta doença. E fala também aqui, aonde nós acabamos de ler, que Deus tirará os bons ministros e deixará no lugar desse ministro criança para ministrar o povo. E dar-lhe-ei, o verso 4, e dar-lhe-ei meninos por príncipe, e crianças governarão sobre eles. E criança entende do quê? Do que uma criança entende? Então Deus permite com que a sabedoria seja retirada da vida dos ministros, de cada país, de cada cidade. E às vezes até mesmo que a sabedoria seja retirada dos altares, da vida dos pastores, dos ministros dos altares, para que eles venham humilhar na presença de Deus, para que eles venham buscar o Senhor de coração, de verdade, sem engano, de verdade. Muitas vezes, quem sabe, nós fingimos estar servindo o Senhor, mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração, meu amado ouvinte, minha amada irmã. Deus conhece o coração desses ministros de altares. Deus conhece o coração das irmãs que estão na frente do círculo de oração, das presidentes. Deus conhece o coração, a mente de cada professor de escolas bíblicas, de escolas dominicais. Deus conhece o coração do jovem, da criança, do adolescente. E Deus muitas vezes Ele permite com que a sabedoria seja retirada para que o povo pereça, para que o povo venha humilhar na presença do Senhor. Glória a Deus. Vou continuar o verso 4. E dar-lhe-ei meninos por príncipe, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. E quando alguém chegar a seu irmão e lhes disser na casa de seu pai, tu tens roupa? Se o nosso príncipe toma sobre teu governo esta ruína. Muitas pessoas antigamente queriam ser um presidente,